Então, nesse momento, a gente precisa conversar aqui um pouco sobre a chamada geografia antiga, né? Que é o primeiro tópico da nossa disciplina. Vocês sabem, vocês se lembram que eu disse a vocês no início das aulas que a gente ia começar discutindo um pouco sobre a geografia antiga, as primeiras ideias geográficas, não é isso? E, posteriormente, a gente passaria pelas ideias geográficas na Idade Média, depois passando também para a chamada geografia moderna, aí em meados do século XVIII, século XIX. Eu passei dois textos para vocês, aliás, mais do que dois textos, falando um pouco de alguns autores que são considerados aí importantes para o desenvolvimento da nossa ciência, da nossa geografia. O primeiro que eu passei para vocês foi o Heródoto. O Heródoto é curioso porque ele é chamado também de o pai da história, o pai da geografia. Ele é mais conhecido também na historiografia, né? A gente, na leitura do texto, vocês puderam perceber que ele era um sujeito muito curioso, né? Era uma pessoa que se preocupava com tudo que ele via, né? Ele saía descrevendo tudo, descrevendo os povos, descrevendo como que eles se comunicavam, como que eles se vestiam, qual era a religião deles, como que eles construíam as suas edificações, não é isso? Então a gente não consegue perceber no Heródoto uma clara definição, por exemplo, de um geógrafo ou mesmo de um historiador, né? A gente pode dizer que dentre as preocupações do Heródoto, a gente tem algumas preocupações que a gente poderia atribuir à geografia, né? Quando ele faz a descrição pormenorizada daquilo que ele encontrava pelo caminho, seja uma descrição das planícies ou dos planaltos, mas também uma descrição dos povos. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesta palavrinha, descrição. Vocês vão perceber que desde o início da geografia, essa palavra, não é bem a palavra, né, mas o que ela significa, né, a descrição das coisas, a ideia da observação e da descrição, é fundamental para entender por onde a geografia vem passando e até depois, nos dias atuais também. Então, o que, que a gente precisa reter do Heródoto, né? Era um sujeito muito curioso, era um sujeito que se preocupava com tudo que ele via pela frente, então o escopo das preocupações do Heródoto eram bem maiores do que de um historiador apenas ou de um geógrafo, né? O Heródoto estava preocupado com tudo que ele via, e é importante vocês também compreenderem que ele era um sujeito crédulo, não é isso? E por ser um sujeito crédulo, muita coisa que era fantasiosa, ele acabava, eu não digo acreditando, mas ele acabava reproduzindo para frente isso daí. É importante que vocês compreendam que o fato de ser curioso e de ser crédulo, né, levava o Heródoto a vários erros, né, a várias imperfeições no seu pensamento. Mas é óbvio, né? A gente está falando de um sujeito que viveu há muito tempo atrás, onde uma ideia de ciência ainda não havia se estabelecido, e ele, mesmo não acreditando muito na história que ele ouvia, ele julgava que se ele omitisse ou se ele, digamos assim, alterasse essa história de acordo com o que ele, por exemplo, acreditava, ele considerava que isso seria uma mentira da parte dele, né? Então, ele contava a história, os seus inquéritos, né, que ele reproduzia depois, era fiel àquilo que ele ouvia. Mesmo que ele achasse que aquela história, né, não era muito verídica, muito verdadeira, ele ainda assim a contava da forma como ele a tinha ouvido.
né? E isso fazia com que ele exagerasse uns pontos, errasse em outros, né? Então, retenham isso a respeito de Heródoto. Era um sujeito que se preocupava com tudo, né? Não só com uma história ou com uma geografia, porque essas coisas ainda não estavam estabelecidas, né? Ele baseava as suas análises na observação e na descrição, né? E acreditava naquilo que ele ouvia, tá bom? Isso é o que é o mais importante aí em relação ao Heródoto, tá bom? Testando. 1, 2, 3. Beijo.